O maior desafio de gerenciar qualquer coisa no Amazonas é o próprio Amazonas. A sua dimensão em si, ela já traz uma série de desafios. A gente tem um estado tão gigante e com uma população tão pequena e esparsa, ou seja, espalhada, e a pergunta principal é como fazer educação para todos, em todo lugar do estado do Amazonas. Esse é ainda um grande desafio no estado do Amazonas. E aí, como fazer essa educação e fazer educação com qualidade? Com certeza, quando você coloca o ingrediente da qualidade, o desafio é multiplicado por inúmeras vezes, porque nós temos o problema da falta do professor no interior do estado e na capital. Não existe o professor formado, as universidades não chegaram lá, há um esforço da Universidade do Estado, já chegou em vários lugares, mas mesmo assim é um ciclo, é muito demorado para você cumprir um ciclo de formação. A logística em si, você tem que levar merenda escolar, você tem que levar material didático, você tem que levar tudo aquilo que o aluno precisa dentro da sala de aula, da mesma forma que o aluno da capital tem que ter para o aluno do interior. Então esse também é um grande desafio. Nisso tudo, a gente tem uma série de desafios administrativos, né? Você ser gestor no Brasil hoje não é simples, né? Você tem que conviver e resolver muitas tarefas, muitos problemas diariamente que surgem, problemas inesperados, numa grandiosidade de complexidades que nós temos dentro do Estado. Então, não há uma lista terminativa de desafios, mas são desafios que se renovam e que surgem novos à medida que você resolve um problema, surge outro, né? Eu dou esse exemplo lá no Amazonas, nós temos mais de 90% das nossas salas de aula com ar-condicionado. Isso é um indicador muito forte para a realidade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, antes eu não tinha problema de manutenção de ar-condicionado. Então, resolvemos um problema e criamos outros milhares de problemas que são a manutenção, o funcionamento. E à medida que a gente dá essa qualidade, e isso para o Amazonas é muito importante para a qualidade da educação, né? Ar-condicionado lá é necessidade, né? E para os alunos, para os professores. Mas à medida que você oferece uma vez essa qualidade, você não tem mais como retroagir, né? Você não tem mais como viver sem ela. A gente oferece o Centro de Mídias, que é a mediação tecnológica na educação para as comunidades rurais. A gente tem que continuar avançando nisso, não tem mais como retroagir. A gente não pode voltar ao estado de não ter educação ou diminuir a qualidade já efetivada. O caminho é longo, mas a gente tem ainda muita coisa para implementar e muita coisa para melhorar na educação do Amazonas. Esse é um desafio gigante, mas maravilhoso, né? A diversidade tem todas os problemas que ela traz em si, né? O respeito à educação indígena, por exemplo, que é algo fundamental, né? A maior população indígena, por exemplo, está dentro do Amazonas. Né? Cuidar dos nossos caboclos, que são os ribeirinhos, as pessoas que moram no interior, é fundamental. E aí a gente tem um olhar específico. O Centro de Mídias cuida muito dessa parte de chegar com educação de qualidade nas comunidades. Aos indígenas, um olhar diferenciado é muito importante. Por exemplo, nós somos o único estado onde o Conselho Indígena é deliberativo, não é meramente consultivo. Por quê? Justamente para que eles possam ter a condição de decidir sobre o currículo, sobre o que uma criança indígena deve aprender, o que a criança e como a criança deve aprender, né? Qual é o processo que deve passar, que os próprios indígenas hoje no estado do Amazonas decidem e discutem como deve ser implementado isso. Não é o secretário que chega impondo algo para as comunidades indígenas, essa discussão é muito com eles. É lógico que nós temos aí a reserva do possível, né? Ou seja, aquilo que é possível implementar em determinados lugares a gente tem muita dificuldade. E é um olhar especial que precisa ser dado no Brasil, que é para a comunidade indígena, e no Amazonas não é diferente. A gente tem um grande desafio de melhorar a qualidade da infraestrutura, chegar em mais comunidades que ainda precisam chegar, mais escolas. Então, mas chegar respeitando, não é chegar impondo, né? Chegar enxergando o processo educacional como deve ser feito até o final, respeitando as peculiaridades da comunidade indígena e das comunidades rurais que a gente tem.
manter também por manter não pode, tem que ser a manutenção com um projeto que vá fazer diferença para o Estado. Agora a rotatividade no Brasil ela é muito alta na educação, tanto dos municípios quanto de alguns estados, e traz uma série de prejuízos, né? Quando você troca o secretário, você tem um risco, por exemplo, de a descontinuidade de determinados programas de sucesso que estejam iniciando e fazendo a diferença. Quando há uma troca de governo ou uma troca de secretários, são momentos de risco. Graças a Deus no Amazonas não temos vivido isso, independente de governos. As políticas educacionais que têm dado certo estão sendo contínuas, né? Há uma estabilidade nas equipes e há um olhar para frente. Então a gente consegue olhar para os nossos problemas e continuar caminhando. E o Brasil precisa enfrentar isso, melhorar essa questão de permanência e tanto de projeto como de pessoas que façam diferença dentro da educação.